Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos trabalhar o assunto de racionalização com denominadores. Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Racionalização de denominadores. Primeiro caso, o denominador é um radical do segundo grau. Nesse caso, multiplicam-se pelo próprio radical o numerador e o denominador da fração. Vamos lá, primeiro exemplo de racionalização de denominadores. Eu tenho aqui uma raiz no denominador e essa raiz é uma raiz não exata. É por isso que utilizamos a racionalização. Então, você vai multiplicar essa fração por uma fração de mesmo denominador, no caso, que tem um radical, raiz de 2 sobre raiz de 2. E você aprendeu, na multiplicação de fração, você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4. Raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Então, o objetivo principal da racionalização é eliminar essa raiz não exata do denominador. Já na letra B, é o mesmo esquema, 1 sobre 2 raiz de 3. Vou multiplicar por uma fração, agora, do mesmo denominador, poderia utilizar ele todo, mas eu vou facilitar aqui, eu vou usar só o radical, raiz de 3 e raiz de 3. Então, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E aqui, esse fator externo multiplica 1, 2 vezes 1, 2, vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9. Raiz de 3 sobre raiz de 9 é 3, então 2 vezes 3 vai dar raiz de 3 sobre 6. Continuando o assunto de racionalização de denominadores, na letra C, o objetivo é eliminar essa raiz no denominador. Então, vou repetir aqui raiz de 2 sobre raiz de 3 e multiplicar por uma fração de mesmo denominador, que no caso é a raiz de 3 sobre raiz de 3. Na multiplicação com fração, de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Aqui, como é raiz com raiz, multiplica-se dentro da raiz. Então, 2 vezes 3 vai dar raiz de 6. Aqui também faz 3 vezes 3, raiz de 9. E a raiz de 9, você já sabe que é 3. Então, observe que já foi eliminada a raiz do denominador. Esse é o objetivo da racionalização de denominadores. O mesmo ocorre aqui embaixo. 2 raiz de 2 sobre 5 raiz de 6. Eu poderia muito bem multiplicar por 5 raiz de 6 em cima e embaixo, mas para facilitar, eu vou deixar só apenas o radical, a raiz de 6. Multiplicando de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Só que agora eu tenho aqui o fator externo. O fator externo dessa raiz, como não aparece, é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 12, porque 2 vezes 6 dá 12. Embaixo agora, o fator externo, quando não aparece, é 1. 5 vezes 1 dá 5. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36. 2. Porém, raiz de 12 não é uma raiz exata. Será necessário decompor o 12. 12 dá por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Então, vai ficar 2 vezes, fazendo passo a passo, 2 ao quadrado vezes 3 dentro da raiz, que foi a decomposição do 12. 5 vezes a raiz de 36, que é 6. Eu tenho essa raiz exata aqui. Como nessa raiz aqui em cima eu tenho 2 e o índice da raiz aqui também é 2, eu posso cortar e esse 2 cai fora. Então, vai ficar 2 vezes o 2 que caiu fora, raiz de 3. Sobre 5 vezes 6, 30. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 sobre 30. Eu poderia finalizar aí, mas ficaria incompleta. Então, eu vou ter que simplificar a fração por 2. Simplificando por 2, eu vou fazer aqui embaixo. 4 dividido por 2 dá 2, raiz de 3. 30 dividido por 2, 15. E acaba aí.
Segundo caso, o denominador é a soma ou a diferença de dois termos em que um deles ou ambos são radicais de segundo grau. Nesse caso, multiplicam-se o numerador pela expressão conjugada do denominador. No exemplo 2, agora eu tenho duas parcelas aqui somando as raízes. Observe que eu tenho que fazer a racionalização porque essas raízes não são exatas. Então o processo agora vai ser o seguinte, ó. Vou repetir aqui 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Você vai multiplicar por uma fração de mesmo denominador, porém esse sinalzinho aqui do meio, contrário. Então se ele é positivo, vai ser negativo. Eu estou utilizando aqui uma linguagem bem popular para que você entenda, tá? Então vou multiplicar. Vou colocar aqui parêntese, 1 vezes raiz de 5, raiz de 5, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Eu fiz aqui a distributiva. Aqui embaixo, observe que é o produto da soma pela diferença. Então, quando for o produto da soma pela diferença, para ser mais rápido, você vai multiplicar o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo elemento lá. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, já poderia até colocar o resultado direto, mas vou fazer passo a passo. Vai dar raiz de 25, mais com menos, menos, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Aqui em cima não tenho o que fazer, vou repetir. Sobre raiz de 25 é 5, raiz de 4, 2. 5 menos 2, então aqui vai ficar raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. Já racionalizei, lembrando que a racionalização, o objetivo é eliminar essa raiz que se encontra no denominador. Na letra B, observe que a diferença é o sinal. Então, quando for fazer a racionalização, lembre-se que você vai multiplicar por uma fração de mesmo denominador, porém o sinalzinho do meio contrário. Será negativo, vai ser positivo. Montei aqui meu esqueminha, coloca parêntese por causa das parcelas e vai fazer distributivo, multiplicando. Então vai ficar 3 vezes raiz de 7, eu não posso multiplicar dentro da raiz, vai ficar fora, é um fator externo. 3 raiz de 7. 3 vezes raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Não posso multiplicar dentro da raiz, só multiplica dentro da raiz quando for raiz com raiz. Aqui, olha, produto da soma pela diferença, aquele esqueminha lá, faz o primeiro com o primeiro, então raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar raiz de 49, menos com mais, menos, raiz de 3 com raiz de 3 vai dar raiz de 9. Aqui em cima eu não tenho o que fazer, porque as raízes são diferentes, então não posso fazer a operação, vou repetir. E embaixo eu posso resolver raiz de 49, 7, raiz de 9, 3. 7 menos 3, 4. Repete tudo sobre 4. E aqui finalizo.